E o Brasil voltará a integrar a União dos Países Sul-Americanos. A Unasul foi criada em 2008, no auge dos governos de esquerda latino-americanos. Durante a gestão de Bolsonaro, o país deixou o grupo. Além da volta do Brasil sob Lula, a Argentina, do peronista Alberto Fernandes, também já anunciou que voltará a integrar a Unasul. Quero dar as boas-vindas aqui, muito boa noite, Coronel Gerson Gomes. A Unasul, vamos lembrar aí para nossa audiência, foi idealizada pelo ditador da Venezuela, Hugo Chávez, para ser um contraponto ao suposto imperialismo americano. Vai voltar para quê, hein, Coronel? Pois é, né, Paula? Boa tarde, Augusto, Silvio, Ana Paula, a nossa audiência maravilhosa aí da Oeste Sem Filtro. Essa União das Nações Sul-Americanas, ela foi uma ideia, como você mesma colocou, nascida dentro de um viés anticapitalista, anti-imperialista, anti-americano, e ela foi montada, né, como uma das articulações políticas dentro do Foro de São Paulo, juntamente com o Conselho de Defesa Sul-Americano. Naquela época também havia a ALBA, que era uma associação dos países bolivarianos dos Andes, mas todas essas organizações elas passaram por um período de grande dificuldade quando vários desses projetos de esquerda começaram a sucumbir, inclusive no próprio do nosso país, no Brasil, quando há o impeachment de Dilma Rousseff, entra o governo tampão ali de Michel Temer e depois nós acabamos experimentando aí um período de 4 anos do governo Bolsonaro. Esse período foi exatamente o período em que o Uruguai elegeu um presidente de direita, o Paraguai também retorna à direita, teve uma experiência pequena ali com o Lugo, mas volta para a direita. O próprio Equador também deixa, quando o Correa sai, e elege um presidente de direita e agora foi, inclusive, reeleito. Então, nesse período, a Colômbia ainda não tinha voltado para o eixo de esquerda, né? Então, acaba que, com a natural debacle do petismo no Brasil, durante o período do final do governo Dilma Rousseff, a própria força política desse bloco ela se esfacelou, se perdeu. O próprio Evo Morales acaba sendo expulso da Bolívia, ele corre, se refugia no México, depois vai para a Argentina. Só que hoje nós vivemos o pêndulo novamente retornando para a esquerda. E nesse momento só temos na América do Sul o Uruguai, o Paraguai e o Equador com governos que podem ser considerados governos de direita ou governos liberais ou mais conservadores. Todos os demais países, dentro daquele planejamento do Foro de São Paulo, já retornam para governos mais à esquerda. Mas esse pêndulo, Paula, ele não fica muito tempo parado, não. Ele continua balançando e nós temos algumas experiências acontecendo hoje na América do Sul que mostram que não existe esse triunfalismo que muitas vezes o PT tenta vender, de que esse retorno petista ao governo do Brasil representaria uma volta à hegemonia da esquerda. Quando nós observamos o que acontece na Argentina, que está com uma inflação de mais de 100%, quando observamos, inclusive, o governo do Chile, que aprova uma constituinte para fazer uma rocada à esquerda radical, e o povo não aprova essa Constituição e se encontra hoje o governo chileno num impasse entre uma proposta mais radical e aquilo que a população realmente gostaria. A mesma coisa acontece no Peru, nós temos um presidente que sofreu impeachment, a sua vice-presidente é pressionada para novas eleições. A Colômbia agora tem um presidente que integrou as guerrilhas, aí muito ligado ao narcotráfico, que agora se une com a Venezuela. Então o momento é um momento muito incerto. Ao contrário do que talvez a gente pense, a Unasul ela retoma, mas ela retoma sem aquele brilho, sem aquela força da época em que foi criada e que o presidente Lula e a própria presidente Dilma Rousseff vislumbravam uma América do Sul, inclusive integrada nas suas forças armadas. Isso está muito longe de acontecer, mas é uma nova tentativa de dar esse viés anticapitalista, anti-imperialista,
que tanto Cuba, Nicarágua, como Venezuela e Bolívia hoje gostariam de ver na América do Sul e na América Latina de modo geral. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Na gestão aí de Jair Bolsonaro, então o país deixou de integrar o grupo e agora, com Lula, o Brasil volta a integrar a Unasul, a União dos Países Sul-Americanos. Boa noite, Paula. Boa noite, Coronel. Boa noite, craque Silvio Navarro, meu mestre, Augusto Nunes, e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Eu acho que o comentário do Coronel foi irretocável e muito rico, detalhado exatamente no retrocesso. Agora, nós estamos há 100 dias, né, dentro de uma agenda de retrocesso. Lembrando só que teve um filósofo, né, lá na Virgínia, um brasileiro, professor, que quando disse do Fórum de São Paulo, ele foi acusado de que era mais uma das teorias de conspiração do maluco Olavo de Carvalho. E hoje nós estamos vendo que o pacotão, né, do PT é um pacotão ideológico completamente entrelaçado com a esquerda radical, né? Não é nem com o PSDB, a social-democracia, é a esquerda radical. Como o comentário do Coronel já foi perfeito, detalhado, e nós estamos, né, a semana toda e ontem falando dos 100 dias de absoluto desgoverno, eu vou focar na notícia boa que nós abrimos o nosso programa, né, no agro, dando um show, mais uma vez. Enquanto vocês estavam falando, eu puxei aqui alguns levantamentos da Associação Brasileira do Agronegócio, e se você entrar no site, você fica absolutamente chocado com os números espetaculares do agronegócio, né? Não foi à toa que Joe Biden, ainda em 2022, mandou senadores democratas ao Brasil pedir para o presidente Bolsonaro vir até Los Angeles na reunião da Cúpula das Américas, exatamente porque os americanos estão de olho no nosso agro, nos nossos fertilizantes. E, rapidamente, 3 pontos aqui da Associação Brasileira do Agronegócio que a gente precisa dar notícias boas e mostrar, né, que o agro fascista, como o Lula disse, na verdade, ele representa muito para o nosso Brasil. E como o Silvio colocou, a base eleitoral do presidente Jair Bolsonaro está no agro, é porque se concentra nessas regiões, porque é gente que trabalha, né, Silvio, que está ali de sol a sol. 3 pontos aqui, rapidamente. O saldo da balança comercial do Brasil só é positivo graças ao agro. Em 2021, o superávit foi de 61 bilhões de dólares, mas o do agronegócio foi bem maior, 105 bilhões de dólares, porque os demais setores, indústria e serviços, foram deficitários em 43 bilhões de dólares. Um segundo ponto aqui. Todas as cultivadas do Brasil, com culturas temporárias, semi-perenes e perenes, quer dizer, grãos, cana-de-açúcar, frutas, etc., ocupam apenas 9% do território, cerca de 72 milhões de hectares. E aí mais uma vez cai a falácia de que o agro ele causa desmatamento, que ele devassa as terras, enfim. Tá aí os números, ocupa apenas 9% do território. E o reconhecimento da ONU. O protagonismo assumido pelo Brasil é reconhecido internacionalmente e levou a Organização das Nações Unidas, já que o pessoal adora a ONU, né, a admitir que o país terá que ampliar em 4% a sua oferta de alimentos para atender a crescente população mundial, que deve passar dos atuais 7 para mais de 9 bilhões de habitantes em 2050. Por isso que até Joe Biden, que bate de frente, né, com a ideologia do presidente Jair Bolsonaro, enviou, né, senadores e assessores para pedir, pelo amor de Deus, vem aqui. E agora vai ser interessante assistirmos como os americanos se comportarão, como Joe Biden se comportará, essa administração democrata,
com o Lula se aproximando cada vez mais da China de uma maneira que talvez possa incomodar os americanos. Antes só de passar para o coronel, acho que ele quer complementar. A Patrícia Matos, Ana, é solidária a você. Ela diz assim: difícil explicar ao meu marido que é dinamarquês o que acontece no Brasil. Assim como você tem dificuldade aí de explicar para os americanos, a Patrícia Matos compartilhou isso aqui no chat com a gente. Diga lá, coronel. Não, eu só quero aproveitar a levantada que a Ana Paula deu e cortar ali. Quando ela volta a falar do agro, eu não tenho como deixar de me lembrar que a primeira vez que eu estive nessa região foi ali em 1983, 84. E é impressionante o desenvolvimento desse Brasil real, desse Brasil profundo. E uma coisa que me marcou bastante, viu, Augusto, quando você faz esse comentário a respeito do preconceito que o Lula tem, né, contra o agronegócio, chamando de fascistas, eu me lembro que me marcou profundamente foi quando, naquelas manifestações na frente do QG, o Alexandre de Moraes, o ministro, ele determina, no dia 7 de dezembro, o afastamento do prefeito de Itapurá, em Mato Grosso, Carlos Alberto Capelletti, por ter incentivado a viagem de caminhões para Brasília. Olha o que o Alexandre colocou na decisão: com a inequívoca intenção de subverter a ordem democrática. O que me chamou a atenção foi que eu entrevistei esse prefeito na época e ele nos falou que ele não estava nem aí para o Alexandre de Moraes. Ele disse: sabe por quê? Porque a minha cidade é uma cidade produtiva, tem 7 vereadores, o meu vice-prefeito é alguém que está lá, todos nós trabalhamos em prol da cidade, quase que de uma maneira voluntária. E a nossa cidade vive em função do agronegócio, vive em função de um Brasil que não depende de Brasília. Isso me marcou profundamente, eu queria compartilhar isso com vocês. Esse Brasil que dá certo é um Brasil que incomoda exatamente porque ele caminha de uma forma independente dessa centralização estatal, que é uma proposta, acaba sendo a proposta do PT.